Olá, eu sou o professor Ariel Fingerman, falando com você aqui direto de Israel. E no vídeo de hoje, o tema é o que todo cristão, o que toda cristã tem que saber sobre a comemoração da Páscoa judaica, o Pessach. E eu estou fazendo esse vídeo justamente porque essa semana os judeus estão comemorando a festa da Páscoa judaica, o Pessach, como se diz em hebraico. Então vamos lá, olha só, em primeiro lugar, a gente tem que saber o seguinte, que os eventos ligados à Páscoa judaica, o que está sendo comemorado ali, eles estão descritos no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia, ou mais especificamente a partir do 2º livro da Bíblia, do Êxodo. Então tá no Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses são os eventos. E ali está escrito que a Páscoa é uma festa da primavera. Então, olha, por isso eu coloquei o primeiro take aqui ao lado dessas flores. Época da primavera aqui em Israel, o sol já tá batendo quente. Então é uma festa da primavera, o que coloca também a Páscoa como uma entre as festas de primavera da humanidade. Por toda a cultura humana existe a comemoração da primavera, isso devido ao ciclo da natureza. Então a humanidade sempre comemora o milagre que é ir para os campos depois do inverno e ver tudo renascendo ali nos campos, na agricultura. Então, quando a Bíblia diz que deve ser comemorado a Páscoa na primavera, sempre, então isso claramente nos mostra que a Páscoa judaica é uma festa de primavera. E a comemoração ela é feita com uma ceia familiar. Tem alguns elementos dessa comemoração que datam da época bíblica e tem algumas que datam depois, especialmente com a destruição do Templo de Jerusalém no ano 70, a comemoração ela foi modificada. E como hoje vai ter uma ceia, então nada melhor do que a gente ir no supermercado para ver como que as pessoas aqui estão se preparando para a Páscoa, para a gente entender alguns elementos importantes do que acontece aqui. Olha só, vamos entrar aqui então nesse supermercado e vamos ver o seguinte, como que era feita a comemoração da Páscoa na época do Antigo Testamento, na época bíblica. Olha só. Primeiro eram 7 dias de comemoração, isso tá escrito na própria Bíblia. As pessoas levavam, cada chefe de família pegava um cordeiro, levava para o templo de Jerusalém, esse cordeiro era assado no altar do templo, era devolvido para o chefe de família e as pessoas se reuniam ao anoitecer e celebravam comendo aquele cordeiro. Isso desapareceu, porque não tem mais templo, então não se faz mais a cerimônia do cordeiro. Agora, o que sim é marcante aqui na comemoração da Páscoa judaica é que não se come nada com fermento. Então, olha só o que está acontecendo nesse supermercado aqui, que leva à risca isso daqui. Está escrito aqui que essa seção do supermercado tem fermento, hametz, em hebraico. Então, olha só, eles simplesmente cobriram tudo. Então, mesmo que você queira comprar alguma coisa de fermento nesse supermercado, você não vai conseguir nos próximos 7 dias. Tá bem? Olha só, tá tudo aqui coberto. Esses outros produtos aqui não tem nada de fermento. E vamos procurar aqui o principal dessa festa aqui, que é o pão sem fermento. A chamada matzah. Cadê aqui? Onde que eles estão oferecendo aqui? Olha, tudo isso aqui, olha só, toda essa parte aqui está tudo coberto. Aqui não está sendo oferecido, você não pode comprar aqui, mesmo que você queira. Deixa eu perguntar. Silichá, e foi esse matzah? Chama, Bassof, toda. Então vamos lá, vamos ver o pão sem fermento, que é o elemento importante aqui. Olha, está todo mundo fazendo as compras. As últimas compras antes de começar, porque é um feriado
os lugares fecham. Olha aqui, tudo isso aqui com fermento, nada disso aqui é oferecido. Cadê o chamado pão ázimo? Matzah, matzah? Matzah. Ok. Então aqui, o senhor não sabe aqui, olha só. Então isso aqui, olha só. Então vamos ver, aqui tá, olha só, o pão ázimo. Na história bíblica está escrito que a saída do Egito foi feita às pressas, então não teve tempo de fermentar o pão. Então se marca isso com a comida da matzá. Isso você então já deve estar fazendo a ligação, porque a hóstia do catolicismo nada mais é do que a matzá. Tá bem? É um pedaço de pão ali com trigo, mas sem fermento, então é a matzá. E por que então aqui a gente já está fazendo uma ligação direta, olha só, com a matzá aqui. Olha aqui, durante esses 7 dias, muita gente não come pão com fermento algum, então olha só, é vendido aqui um monte de matzá aqui. As pessoas substituem e comem a matzá no lugar. E por que então a hóstia ela é uma matzá? Porque é o seguinte, os evangelhos sinóticos, ou seja, Marcos, Mateus e Lucas, quando descrevem a Santa Ceia, a última ceia no cenáculo de Jerusalém, ali está afirmado explicitamente que o que foi a Santa Ceia foi a comemoração do Pessach. Jesus, então, reuniu os discípulos e eles comemoraram o Pessach na quinta-feira da Semana Santa. Por isso que, então, quando Jesus abençoa o pão ali, ele está abençoando a matzá. Por isso que, então, a hóstia é nada mais do que uma matzá. Agora, isso aí tem um problema histórico, se levantou um problema histórico isso. Por quê? Qual que é o problema histórico? É que se a Santa Ceia foi uma comemoração do Pessach judaico, então todos os eventos que se seguiram, a prisão de Jesus, o julgamento de Jesus, teriam acontecido no próprio feriado do Pessach, que é um feriado rigidamente observado, tanto hoje aqui em Israel, quanto muito mais naquela época. Então, não teria uma reunião do Sinédrio, não teria todas aquele contato com os sacerdotes, com Caifás, todas as pessoas estariam absorvidas na comemoração do Pessach. Então tem um problema ali. Por isso que o Evangelho de João, ele difere dos Evangelhos dos sinóticos também por isso que tem os sinóticos e tem João. Uma das diferenças de João para os sinóticos é justamente isso, que João nunca afirma que a comemoração da Santa Ceia foi a comemoração do Pessach. Na verdade, segundo João, Jesus antecipou em uma noite a Páscoa, que seria agora a Páscoa cristã, que eles comemoraram na Santa Ceia. Então ele antecipou um dia, e aí tem um significado teológico muito grande. Por que isso? Porque, primeiro, se realmente a gente seguir João, e que não aconteceu, não foi a Páscoa, aí sim, no dia seguinte, que era manhã de preparação para a Páscoa, como se fosse hoje aqui, a Jerusalém estava em atividade e sim poderia ter acontecido todos aqueles acontecimentos que são descritos por João. Por exemplo, a reunião do Sinédrio, contato com os sacerdotes e toda a crucificação em si. E em João, não apenas isso, quando a gente acompanha os eventos ali através de João, não apenas isso, tem mais um elemento muito importante ali. Porque para João, conforme ele descreve, no momento em que Jesus recebe a cruz,
justamente as pessoas estavam levando, os chefes de família estavam levando o cordeiro para o templo de Jerusalém, em oferta de cordeiro. Ali então a gente entende porque João então diz que Jesus é o Cordeiro de Deus, porque naquele momento, e só ali nesse momento, a gente entende essa a expressão Cordeiro de Deus, porque então Jesus naquele momento está sendo sacrificado, assim como os cordeiros a 200 metros do lugar onde estava Pôncio Pilatos estavam sendo sacrificados no templo. Então ali a gente entende a expressão o Cordeiro de Deus. E a gente seguindo esse raciocínio, então, essa ligação entre a Páscoa judaica e a Páscoa cristã, a gente vê uma coisa interessante também. Hoje, aqui, os judeus estão se preparando para comemorar, através da Páscoa judaica, a libertação do Egito. E a partir da Santa Ceia e do próprio sacrifício de Jesus na cruz, os cristãos comemoram na Páscoa cristã a libertação dos pecados. Então, tanto no judaísmo quanto no cristianismo, existe essa ligação de que ambas as religiões, ambas as fés, estão comemorando uma libertação. Um comemora a libertação do Egito e outra a libertação dos pecados. Ótimo, então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like, deixa o seu comentário, eu gosto muito de ler. E enquanto isso, eu quero te desejar muita paz, muita tranquilidade e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá! E a gente seguindo esse raciocínio, então, essa ligação entre a Páscoa judaica e a Páscoa cristã, a gente vê uma coisa interessante também. Hoje, aqui, os judeus estão se preparando para comemorar, através da Páscoa judaica, a libertação do Egito. E a partir da Santa Ceia e do próprio sacrifício de Jesus na cruz, os cristãos comemoram na Páscoa cristã a libertação dos pecados. Então, tanto no judaísmo quanto no cristianismo, existe essa ligação de que ambas as religiões, ambas as fés, estão comemorando uma libertação. Um comemora a libertação do Egito e outra a libertação dos pecados. Ótimo, então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like, deixa o seu comentário, eu gosto muito de ler. E enquanto isso, eu quero te desejar muita paz, muita tranquilidade e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!